Olá pessoal, mais um vídeo, mais um livro comentado para vocês. Um livro polêmico hoje. Nós vamos encerrar a semana, hoje uma sexta-feira, com um livro bem polêmico. Um livro que talvez, se fosse publicado nos dias de hoje, teria muitos problemas, muita censura e seria o seu autor seria provavelmente bem massacrado. Eu vou falar hoje de um livro de Vladimir Nabokov. Já imaginam de qual livro eu estou me referindo, né? Quem já ouviu falar de Vladimir Nabokov sabe qual é o livro mais polêmico dele, provavelmente seu maior sucesso comercial. Eu não sei dizer se é o melhor livro dele ou não, porque eu só li esse. Então eu vou mostrar para vocês. Vladimir Nabokov, Lolita. Ok? Essa minha versão é uma versão de sebo da Abril Cultural. Tem 420 páginas. É um romance denso, é um romance que não dá para ler de uma sentada só. Vladimir Nabokov é russo, era um aristocrata, vinha de uma família aristocrática russa, nasceu em 1899, morreu em 1977, 78 anos. Nasceu na Rússia, na União Soviética, na Rússia, na verdade. Teve toda uma perseguição por conta da Revolução Bolchevique de 1917. Em 19 ele teve que deixar a União Soviética, já era a União Soviética, se estabeleceu em Berlim. Depois, durante a perseguição nazista, acabou fugindo para Paris. E finalmente, na década de 40, chegou aos Estados Unidos, onde ele se radicou e passou a estudar, passou a lecionar literatura e língua inglesa, literatura e língua russa em algumas universidades americanas. Foi professor universitário, ensinando a sua língua mãe nos Estados Unidos. Publicou em torno de 30 livros, mais ou menos. 9 deles, os 9 primeiros em russo e os demais em inglês. Lolita foi publicado em 1956. Ele foi publicado originalmente na França, apesar de ter sido publicado em inglês, porque nenhuma das editoras americanas, ele tentou uma dúzia de editoras americanas, nenhuma delas aceitou publicar o romance. Então ele acabou tendo que publicar na França por uma editora que normalmente publicava livros eróticos. Então, hoje, Lolita está na lista dos 100 melhores livros do século XX de várias revistas e publicações. Hoje em dia é considerado um grande clássico do século XX. E várias editoras se recusaram a publicar e ele teve que sair numa editora de segunda linha francesa. Pra vocês terem uma ideia, publicado em inglês na França. Enfim, 3 anos depois ele conseguiu publicar em Nova York, já devido ao sucesso da obra. Interessante isso, né? Hoje em dia, esse tema que ele escreveu seria muito disputado, talvez, por alguns setores, porque é um tipo de romance que vende muito bem, né? Sexualidade, erotismo e tal. Por outro lado, é um tema que envolve pedofilia, né? Então, que é um outro tema mais problemático. Então, sobre Lolita, é um livro muito famoso. Teve 2 adaptações para o cinema. Uma adaptação em 1962 do Kubrick, que é a mais clássica de todas, é a melhor. Eu não posso dizer que é a melhor porque eu não assisti a segunda, então estou sendo injusto. Mas eu duvido que o Adrian Lyne, que fez a adaptação de Lolita em 1997, tenha feito um filme melhor do que o Kubrick. O Kubrick foi um dos gênios do cinema. Enfim.
A história. Lolita é a história de um homem de meia idade, se é que se pode chamar de meia idade. Ele tinha 38, 39 anos e ela tinha 12. Então é uma história, é, não sei se a gente pode dizer que é uma história de amor, mas vamos dizer que é uma história de relacionamento entre um homem de quase 40 anos e uma menina de 12 anos, a Lolita. Então, o livro é dividido em duas partes, mais ou menos. No começo ele fala, o autor fala um pouco sobre o background, fala sobre a vida do Humbert, que é essa pessoa, esse homem de 38, 39 anos. Fala um pouco sobre a sua vida na Europa, os seus problemas, as suas vicissitudes. E na segunda parte já conta a vinda dele para os Estados Unidos, em busca de uma melhor condição de vida, de um emprego melhor e tudo mais. E ele se hospeda numa pensão que é gerenciada pela mãe da Lolita. E é nessa pensão que ele começa a se interessar pela menina, que é Dolores Hazel, é o nome, Hazel, acho que é Hazel. É Dolores, é o nome da menina, o apelido Lolita, é um nome espanhol. Ele começa a se encantar pelos atrativos da jovem donzela, da ninfa, digamos assim, e ele começa a sentir uma atração muito forte por ela. E ao mesmo tempo essa atração ela é recíproca, porque ela também sente uma atração por ele. Apesar dos 12 anos, ela mostra logo no começo desse contato que ela já tem alguns traços de maturidade, já tem alguns traços de manipulação e já tem alguns traços de desejo. Então, e não são nem. E nós estamos falando de um livro de 1956, nós não estamos falando de um livro agora dos anos 2000, que hoje em dia uma menina de 12 anos às vezes nem é mais virgem, né? Então, daí para baixo vale tudo. Então, se a gente for comparar, são tempos mais difíceis, mas mesmo a evolução da mulher, que foi um pouco mais lenta, né? Ela meio que só se soltou a partir da década de 60, 70, com as revoluções feministas lá e tudo mais. Mesmo assim, a personagem Lolita, de 12 anos, já mostra alguns atributos de mulher adulta, não apenas de uma criança ou de uma adolescente. Então, isso fica muito claro logo no primeiro contato entre os dois. Por uma ironia do destino, o Humbert acaba tendo que se casar. Acaba tendo que se casar, não. Acaba optando por se casar com a mãe da Lolita. Ela estava num acampamento de verão do colégio. E a mãe da Lolita se declara para o cara, se declara para o Humbert, e ele vê ali uma possibilidade de contrair matrimônio com ela, vai proporcionar que ele tenha uma proximidade maior com a menina. Então ele topa esse romance de fancaria, romance de aparência, para ficar mais próximo da menina, que é o que ele realmente deseja. E ele se casa com ela. Convivem os três na mesma pensão. Claro que ele intercalando entre uma e outra, ele tem que agradar a esposa e ao mesmo tempo tem que atender às suas necessidades, às suas paixões. E eu não sei até onde que eu vou contar para não estragar o final do romance. Mas enfim, vou contar um pouco mais. Por uma felicidade ou infelicidade do destino, depende de que lado você esteja, a mãe da menina acaba falecendo. E o Humbert acaba sendo o tutor legal da Lolita. Era tudo que ele queria, agora só estavam os dois. E depois disso ele acaba empreendendo uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Acaba virando quase como um livro de estrada. Um road novel, alguma coisa, road book.
um roadbook. Acaba virando uma boa parte do livro acaba virando um romance de estrada, que ele vai de carro visitando várias cidades, vários locais dos Estados Unidos, e aí você vê, a menina já estava um pouco mais velha, e você vê aí a obsessão dele pela menina, obsessão cega dele pela menina, e ao mesmo tempo ela sabe dessa obsessão, e ela usa isso para manipulá-lo. Então, ela já 12, 13 anos, 14 anos, provavelmente nessa época, ela já tinha na mente dela aquele raciocínio de uma mulher manipuladora. Ela sabe que o cara é absolutamente obcecado por ela, vai fazer tudo o que ela quiser para não perder, então ela acaba manipulando ele. Olha como é que é a coisa. Chega uma hora do romance que parece que é ele que domina, mas na verdade quem está dominando a relação é ela. Isso acontece muito até nos casamentos modernos, às vezes quando o cara gosta demais da esposa, assim, tem muito medo de perder, e a esposa não tem esse mesmo afeto, não é recíproco, ela acaba fazendo todo tipo de aberração, porque sabe que o cara nunca vai largar dela. O cara está absolutamente obcecado por ela e vai aceitar qualquer coisa. Então a mulher faz do cara gato e sapato, né? Mas voltando ao livro, num determinado momento ele acaba se estabelecendo numa cidade, a menina precisa entrar, voltar para a escola, ter uma vida normal e tal. E aí ele começa a ter mais problemas ainda, porque a partir do momento que ela vai para uma escola, ela faz amizades, tem amigos, tem amigas, ele começa a ficar com ciúmes dos amigos dela, um ódio cego dele, ciúme doentio. E a partir daí a gente começa a chegar quase no final do romance, que evidentemente eu não vou contar qual é o final do romance. Mas é um final muito interessante e não é um final moralista, isso é que é o mais importante. Não é um final moralista, então é um livro muito interessante de se ler. Nabokov é considerado como um dos grandes narradores do século XX. Ele realmente escreve muito bem. Ele detalha muito bem as situações, os personagens. Ele é um grande escritor. Apesar de ter alguns críticos que não gostam muito dele, não gostam inclusive do Lolita, mas você não vai ter nunca um escritor que vai agradar a todo mundo. O fato é que ele escreve muito bem. Quando eu li esse livro, deve ter uns 15 anos atrás que eu li esse livro, eu li não esperando muito dele, não. E ele me surpreendeu, porque a narrativa é muito boa, muito interessante. E não é uma história vazia, parece uma história boba, né? Uma história de pedofilia, mera e simples. Mas tem a psicologia por trás dos dois personagens que é absolutamente incrível, assim. Tem horas que você acha que é um que está dominando a relação, mas na verdade quem está dominando é o outro. E os diálogos são muito interessantes, né? Então é um livro que eu recomendo bastante a leitura. Então, apesar de polêmico, é um livro muito interessante, tá? Então é isso. Eu não vou contar o final do filme, o final do livro, vocês leiam se interessar. Se gostou, é o dedinho para cima. Se não gostou, para baixo. Se quiser se inscrever no canal para ser avisado pelo YouTube quando eu publico um vídeo novo, você clica ali em assinar o canal que está em algum lugar. Esses vídeos que eu faço no meu canal é uma divulgação das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se alguém tiver interesse, o contato está sempre na descrição do vídeo. Eu tenho vários vídeos no canal, já estou chegando quase a 30 vídeos, então tem bastante coisa interessante aí. Tem esse livro que é de não ficção, tem alguns livros de ficção, tem literatura brasileira, estrangeira, tem um pouco de tudo, tá? Então, quem gosta de literatura vai se divertir bastante. Então é uma saudação e até a próxima.